Olá, bem-vindo ao canal Em Defesa Delas. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta essencial para quem trabalha com o combate da violência doméstica contra a mulher. É o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Como muitos de vocês sabem, o Brasil ele enfrenta uma crise em relação ao número de mulheres que são violentadas aqui no nosso país. Os dados nos mostram que essas violências só crescem. E aí a gente fica sempre naquela pergunta: são as mulheres que estão enfrentando melhor, estão com mais consciência em relação aos seus direitos, ou é o número de agressores que aumentou? Diante disso, o formulário ele cresceu para trazer esse norte naquele momento de dificuldade que as mulheres enfrentam de dar o primeiro passo, de ir na delegacia. Ali, ele relata e enumera várias possibilidades de violência, trazendo clareza para essas mulheres. Esse formulário ele foi instituído pela Resolução Conjunta número 5 de 2020, entre o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público. É uma ferramenta que veio trazer uma melhoria para os profissionais de segurança pública, em atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. E um dos principais objetivos deste formulário é identificar qual o nível de risco que aquela mulher está enfrentando naquele momento ou durante o relacionamento dela por todo o tempo, ao longo de todo o tempo desse relacionamento. Mas como esse formulário funciona na prática? Eu vou te responder. Ele está disponível tanto para os agentes de segurança pública quanto para os agentes de saúde pública, que são as primeiras pessoas que estão em contato com essas mulheres. Seja porque elas sofreram alguma lesão que levaram elas a ir a um pronto-socorro, a um hospital, ou porque elas tiveram a iniciativa de ir para a delegacia. Ele é dividido por partes. Primeira parte coloca os dados de identificação tanto da mulher quanto do agressor. Ali identifica-se que aquela mulher tem filhos, não tem filhos, tem renda própria, tem casa, não tem casa, tem para onde ir. A verdade é que ele é um norte para que esses agentes eles possam classificar o risco de violência que essa mulher está sofrendo e quais as medidas são melhores e cabíveis para essa mulher. Nesse formulário também ela responde se esse homem ele possui arma de fogo, se ele já agrediu ela de alguma outra forma, e esse é um ponto importante de você não omitir nenhuma informação, porque lá na frente esse formulário ele é tanto usado em seu benefício quanto em seu desfavor. Um outro ponto crucial no preenchimento desse formulário é em relação ao comportamento do agressor. Esse ponto ele precisa ser devidamente esmiuçado, porque ali ele pergunta se em algum momento da sua vida, no relacionamento, esse agressor já se comportou de forma que lhe oprima, que lhe agride fisicamente, que lhe agrida patrimonialmente, e ali ele faz questionamentos mesmo para que você seja induzido a responder e trazer à memória situações de vivência do relacionamento agressivo. E é importante que você não omita nenhuma informação, por mais que pareça boba naquele momento, por mais que você tenha lançado um perdão, mas o fato existiu. E isso é muito importante no preenchimento do formulário, porque uma coisa que aconteceu lá atrás e você ter perdoado não quer dizer que ela não aconteceu. Então preencha todas as perguntas de forma detalhada e sem omitir nenhum detalhe, porque lá na frente isso inclusive pode ser usado em seu desfavor. Outro ponto importante é em relação ao emocional do agressor. Ali ele te pergunta sobre possibilidade de ciúme excessivo, comportamentos de controle, e isso é essencial, porque muitas vezes ele se coloca em uma figura de cuidadoso, de uma pessoa que quer a sua proteção, mas o que na verdade ele quer o controle da sua vida. Como eu disse, o formulário ele vai passando por todos os tipos de violência que a mulher pode enfrentar, que estão elencadas lá na Lei Maria da Penha. O outro ponto importante também é em relação ao preenchimento se a mulher já sofreu alguma violência sexual. Até porque, naquele momento, no ato, o homem pode até pensar que ele não lhe agrediu sexualmente, mas você sabe
às vezes, que você precisou fazer um sexo forçado, ou que depois você chorou no seu quarto, chorou no banheiro, porque de fato naquele momento você se sentiu violentada. Responder perguntas também desse tipo de forma sincera é crucial para que esse formulário ele seja devidamente preenchido. Afinal de contas, todas essas informações elas vão para o banco de dados e ali a gente pode traçar políticas públicas desenvolvidas especialmente para combater os tipos de violência. Outro aspecto bem importante desse formulário é a parte que ele fala que esse momento não é o seu primeiro momento, mas é o seu segundo momento de agressão, o seu terceiro momento de sofrer agressão. E esse ponto ele é importante porque mostra o perfil do agressor. Se ele é um agressor que naquele momento ele entendeu se é uma primeira vez ou se você já está indo a segunda vez, ou seja, ele tem também o perfil de desrespeitar medidas judiciais, medidas protetivas. Em muitos casos, esses agressores, eles não obedecem à medida protetiva e continuam agredindo a mulher da maneira como podem, seja psicologicamente, financeiramente, patrimonialmente, seja difamando essa mulher de alguma forma. Afinal de contas, ele não tem aquele contato direto mais com a mulher, mas ele faz com que ela fique sabendo que ele ainda continua perseguindo ela de alguma forma, que ele continua difamando ela, agredindo ela em sua moral, em seu emocional, no seu psicológico. Ele quer agredir ela de alguma forma. É importante que você preencha também, de forma sincera, essa parte do formulário. Além disso, o estado mental e comportamental do agressor também é avaliado. Nesse formulário, pergunta se ele faz uso excessivo de álcool, se ele faz uso excessivo de drogas, se ele já lhe ameaçou, se já lhe chantageou com tentativas de suicídio, se ele usa desse subterfúgio para te amarrar nessa relação. Esse é um ponto também de extrema importância no preenchimento. Esses fatores combinados, eles ajudam a criar um fator de risco e ali as medidas protetivas elas podem ser ampliadas caso a caso. Mas o formulário ele não se limita apenas a avaliar a figura do agressor. Ele vem também trazendo avaliações em relação à vítima. Informações importantes como se você está grávida no momento de preencher o formulário ou se você acabou de ter neném nos últimos 18 meses, são dados importantes também, porque isso identifica o quão frágil você está naquele momento e o grau também de risco que você está passando por essa pessoa insensível, que não tem colaboração, que não é um homem ajudador, um homem auxiliador. Esse período de pós-parto, eles são momentos de vulnerabilidade extrema da mulher. Então, é um ponto ali de alerta para quem vai ler esse seu formulário e vai entender que você está nesse período e que, mesmo assim, esse homem não tem respeitado a sua sensibilidade naquele momento. Sabemos que a violência doméstica ela não gera impactos apenas na mulher, mas também a sua rede familiar, principalmente aos filhos, se são do casal ou se são apenas da mulher. Trazer essas informações para dentro desse formulário e também o impacto na sociedade com os dados que ele traz é um ponto muito relevante também para o formulário. E ali ele pergunta se essas crianças elas já presenciaram alguma vez a agressão sofrida pela mulher. Também é importante que você não omita esses dados, que você fale a verdade. Pode ser as agressões físicas, agressões psicológicas, elas são também importantes. Não tem uma criança que queira ver a mãe sendo esculhambada pelo seu genitor ou pelo seu companheiro naquele momento. Ela também sente esse vazio, ela também se sente inoperante naquele momento, porque ela quer ajudar, mas ela sabe que ela não tem a força necessária naquele momento. E no final do formulário, já ali no ato de conclusão, ele vem perguntar sobre a sua situação socioeconômica. E isso também é muito relevante, porque a maioria das mulheres, elas ficam aprisionadas em relacionamentos abusivos porque não tem mais para onde ir. Foram mulheres que saíram da sua cidade natal, estão em uma outra cidade, não tem um ciclo, não tem uma rede de proteção que lhes dê essa guarida naquele momento, são dependentes financeiramente.
E aí é um ponto importante, porque uma das medidas protetivas é que a mulher permaneça no lar e o homem saia. Então é importante você também relatar que você não tem condições socioeconômicas de subsistência, que você depende desse homem, porque existem também canais de proteção, tanto que o judiciário ele pode estipular uma pensão alimentícia naquele momento, até que você consiga voltar ao mercado de trabalho, e também que esse agressor ele saia do lar e você fique ali naquele ambiente que te traga segurança. Então, por que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco é tão importante? Eu espero que esse episódio tenha ficado claro para você sobre os pontos cruciais e também que esses mecanismos eles são de extrema relevância para quem está ali agenciando, recebendo a sua queixa. Afinal de contas, esse formulário é levado ao conhecimento do juiz, onde ele vai sobrepesar quais são as medidas que vão assegurar a sua vida. Em muitos casos, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, se você está passando por alguma situação semelhante a todas essas que eu disse, ou se você conhece alguém que está passando por isso, esse formulário atualmente ele está disponível nas redes, né, nas buscas, nos sites de busca, você consegue imprimir ele de forma fácil. Ali você já dá uma lida, encaminha para a pessoa, encaminha para essa mulher que precisa dessa clareza, porque ali tem vários questionamentos que podem trazer uma luz para ela, e seja esse canal de informação. Compartilhe esse vídeo, se você achou interessante, com quem estiver precisando, dá um like aqui também, deixa o seu comentário e dê a sua sugestão de algum próximo vídeo que você quer aqui para a gente estar falando no canal Em Defesa Delas.